Então vamos nessa, né? As pessoas vão entrando com o tempo. Perfeito? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Essa é mais uma live nossa aqui do site No Campo das Ideias. E hoje com uma pessoa super especial, um amigo querido que eu fiz na UERJ, Ivo Barbosa. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então vamos lá. Ivo é um pesquisador da geografia, tem graduação em geografia, mestrado pela Universidade Federal Fluminense, não é isso, Ivo? Lá no campo de Goitacazes, e faz o doutorado hoje na UERJ. E ele tem uma pesquisa muito legal, já de muito tempo, sobre a cidade de Aparecida, em São Paulo, especificamente sobre turismo religioso, não é isso, Ivo? Isso, correto, Marcelo. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar de um pouquinho de turismo religioso e esse impacto por conta da pandemia, discutir um pouquinho essa ideia do sagrado, que Ivo domina bastante, e é um pesquisador muito bom, aproveitem, mandem perguntas, ele é um cara super afiado no tema. Vamos lá, Ivo? Vamos sim. Perfeito. Antes de a gente começar o bate-papo, Ivo, eu tenho sentido, assim, a gente tem visto muito a questão do negacionismo dentro da ciência, há um objetivo de se destruir as universidades com um descrédito imenso, e a gente sabe que existem diversos grupos de pesquisa que vêm trabalhando exaustivamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes de falar do que é o turismo, do turismo religioso, eu queria que você falasse um pouquinho do NEPEC, que é o grupo que você faz parte, justamente para a gente falar um pouco da importância de se fazer pesquisa no Brasil. Pode ser? Pode ser? Tá certo. Perfeito. Vamos sim. Então, você comentou, você está me ouvindo bem, né? Tá, né? Então, você comentou do NEPEC, certo? O NEPEC é um núcleo de estudos, né, sobre espaço e cultura da UERJ. Ele nasceu em 1993. Ele foi um projeto, né, da professora Zeni Rosendahl. A Zeni Rosendahl ela é uma orientadora. Ele partiu de anseios dela, desejos de tentar entender e compreender como a cultura, como ela se relaciona no espaço. E ela resgatou uma tradição própria da geografia, né, de tentar compreender essa cultura na relação do espaço. E a partir desse desejo, ela uniu a uma grande força na geografia, que foi o professor Lobato, né, o Roberto Lobato Corrêa. E junto eles criaram o NEPEC em 1993, então nós temos mais de 20 anos, né, de pesquisa, e é um instituto, né, que ele é referência no Brasil, nos estudos sobre cultura, com diversas traduções de livros, artigos, teses na língua estrangeira, né, língua francesa, língua inglesa. Então, ela trouxe todo este arcabouço dessa relação da geografia e cultura para o Brasil, junto com o NEPEC, e a partir do NEPEC tiveram vários pesquisadores que ampliaram a geografia, né, a cultura, o entendimento da cultura no espaço, né, que antes da geografia tinha uma preocupação de entendimento mais pelo lado do materialismo histórico dialético, era um lado muito mais marxista, e a partir da década de 70, você teve essa construção de uma mudança no marxismo para a geografia, não vamos entrar nesses detalhes, né, mas só para compreender que a pesquisa que o NEPEC começou a levantar, a fazer, né, envolvia tudo isso, essa relação do espaço e da cultura. Só para ter uma ideia, eu entrei em 2017, foi quando eu iniciei o meu doutorado aqui, né, no Rio de Janeiro. Eu já, neste pouco tempo que eu estive no NEPEC, já vi pesquisas relacionadas, por exemplo, a Tomorrowland, analisando relações culturais no Tomorrowland, como o corpo se comporta nos festivais, né, nos grandes festivais. A professora Zenina, ela teve uma orientação relacionada à religião islâmica, já
nesse tempo também já tivemos pesquisas sobre as igrejas protestantes, e no meu caso, que é a Igreja Católica, né? Agora, voltando para aquela pergunta inicial, né, o entendimento inicial, como nós vemos tudo isso desse ataque à pesquisa, né, no Brasil, é interessante notar, Marcelo, que quando as pessoas enxergam, normalmente, a pesquisa no Brasil, eles acreditam a ciência e até tudo aquilo que é público como algo que remete a um dinheiro que é gasto e que o resultado não chega, né? E isso é uma visão muito, muito comum. E esta visão também eu poderia até colocar aqui, o NEPEC também partilhou dessa visão quando ele cresceu. A geografia não via a pesquisa cultural como um elemento... Religião, né? Sim, principalmente que é a religião. A professora Zenir Rosendahl, ela sofreu muito ao apresentar para a academia da geografia, né, essas pesquisas. Então, esse mesmo decréscimo que as pessoas têm com a ciência, você também encontra dentro da academia mesmo. Mas, pensando agora... É necessário ter uma preocupação de que a pesquisa ela é feita para médio a longo prazo. É para entender principalmente a complexidade que é a nossa sociedade, né? E isso através de pesquisas contínuas e que identifiquem mazelas, problemas na sociedade que nós poderíamos trazer um significado, né? O brasileiro ele tem um certo mal, né, de entender que tudo que é público despende dinheiro e normalmente você não deve ter zelo, cuidado com isso. E esse tipo de perpetuação nós vemos no governo federal, né? O governo federal ele não tem qualquer apreço à ciência. A gente vê pelos casos de Covid, o governo, na figura do seu chefe, né, do chefe do executivo, que não reconhece a Covid como uma doença séria, não a enxerga como uma gripezinha. E da mesma forma ele vê as pesquisas no meio acadêmico, e principalmente as pesquisas relacionadas às ciências humanas e sociais, né? Principalmente a geografia, né? Principalmente a geografia. Passando essa fase inicial, Ivo, que de extrema importância, de a gente falar da importância da pesquisa e da importância da pesquisa na geografia da religião e do grupo do NEPEC, vamos adentrar o tema de hoje, né, que as pessoas chegaram aqui para a gente falar um pouquinho de turismo religioso. A gente sabe que o turismo é um dos setores, dos segmentos comerciais que mais sofreram com a questão da pandemia, tudo. Mas, assim, antes de a gente falar especificamente do que é o turismo religioso, você como estudioso da área, o que de fato é o turismo? Certo. Antes mesmo de entrar numa ideia de definição, acho que seria bom a gente trazer, por exemplo, um pouquinho o quanto isso afetou, né? Falar de turismo é a gente falar de mobilidade humana. Acho que é aí que entra o que a gente tem que focar. Então, o que a pandemia, por exemplo, afetou, ela afetou na mobilidade humana. Então, afetar na mobilidade humana é afetar em toda uma cadeia produtiva. Você tem dados, por exemplo, que foi lançados recentemente, que nós tivemos perda de 22% no fluxo internacional de turistas por causa da pandemia, né? E essas questões econômicas também ocorrem no Brasil. Nós tivemos perda de 20% do que a gente tinha de turismo no Brasil até junho e julho agora. Nós tivemos 20% do que se produz e do que se arrecada com o turismo. Então, turismo é mobilidade. A ideia que nós temos que ter nesse diálogo que nós vamos falar aqui, essa é a ideia que o turismo é mobilidade. Então, como ele é mobilidade, a pandemia atingiu este setor em cheio. E esse setor também atingiu em cheio o turismo religioso, porque o turismo religioso também está envolvido nessa mobilidade. Os autores, eles compreendem, Marcelo, o turismo religioso
o turismo como uma forma que um indivíduo, de forma livre, espontânea, ele se desloca. Ele sai de um local, do seu domicílio, por exemplo, de origem, e vai para um determinado lugar. Ou seja, ele se desloca nesse espaço e tempo, num período, eles dizem, um período de 24 horas. Para ser um turista, você tem que ter um período de 24 horas, mas pensar nesse detalhe de 24 horas é você deixar, por exemplo, algumas pessoas que visitam tal locais e fazem turismo. Então, nós temos que entender que turismo é o deslocamento de uma pessoa ou de um grupo, de um local de origem, do seu local, para um outro. Perfeito. Então, outra ideia que nós temos que ter do turismo, já nessa relação com o turismo como consumo de bens e serviços, é que tudo que o turista vai usufruir em tal local foi construído justamente para que ele se aproprie daquele espaço. É essa apropriação que faz o turista ir. São as atividades que tiverem, a relação de lazer que tem, são essas condições que fazem o turista viajar. A possibilidade de ter experiências, né, de uma relação com um espaço novo onde está conhecendo, ou que ele já conhece, essa troca de aprendizado, de poder fazer as coisas no lazer, seja festivo, gastronômico, cultural, é isso? Isso. Só que também nós temos que pensar também que, por mais que ele tenha todas essas vivências, todas essas experiências com o espaço, não necessariamente o turista precisa daquilo. São condições que são criadas para o turista ter sensações agradáveis naquele espaço específico, num lugar específico, por exemplo, em Aparecida, por exemplo. Eu posso criar uma finalidade que aquele turista vai ver aquela necessidade, mas ela não é necessária, ela não é intrínseca a ele. Mas ele vai se sentir agradavelmente nessa experiência que ele tem. E o turismo, né, nós precisamos compreender também que ele está inserido nessa nossa sociedade moderna, né? Então, quando o turista busca aquela viagem para lazer, para consumo de outros bens que estejam envolvidos nesse lazer, como os bens simbólicos também, que podem ser religiosos ou não, podem ser... Você tem um estudo sobre vinícolas, né? O turismo para vinícolas, tudo. Ele não só busca uma relação de autenticidade ali, daquelas sensações agradáveis. É uma forma também dele se sentir moderno nessa sociedade nossa moderna. Porque quando eu saio, por exemplo, do meu trabalho, e quando eu quero fazer o turismo, eu estou tentando fugir de uma relação cotidiana para ir para uma relação da rotina, exatamente, para uma relação extra-cotidiana. É uma fuga do meu normal, né? Do que eu entendo, do que eu, como turista, entendo como normal. Fugir do que me causa um cansaço, um transtorno dessas relações mundanas, né, que nós temos. E que se quebra completamente quando a gente tem essa pandemia que chega muito forte, e é bem curioso, né, como a relação da geografia, a gente consegue analisar a questão da pandemia a partir do olhar geográfico, né, como a questão da globalização, dos fluxos, de como o vírus vai percorrendo, de como o turismo afetou isso bastante, né, nesse momento, Ivo. Sim, exatamente. E afetou toda a escala produtiva, né? O turismo afetou toda uma carga de atividades que estão envolvidas no turismo, mas que também estão ligadas num sistema que é uma economia mundo, né? Um sistema de uma cadeia produtiva. Então, o que a gente precisa entender dessa relação do sistema do turismo é que esse deslocamento, né? Esse deslocamento normalmente é para tentar fugir do meu cotidiano, ir em busca de um extra cotidiano, né?
em alguns momentos eu vou procurar, sim, ter uma contemplação, aquilo que você comentou, né? Ter alguns aspectos lúdicos no meu turismo, no que eu busco, né? Mas a ideia é, assim, que ele procura, assim, o turista ele procura descansar para depois voltar toda a rotina, voltar à vida cotidiana, ao que é o normal para ele, né? E agora, como o turismo, né? Como a pandemia afetou o turismo. Então, a gente pode voltar naquela ideia inicial. Pensar no turismo é pensar em mobilidade humana. A mobilidade humana foi afetada. Então, toda a mobilidade humana, ela teve que parar por causa da pandemia. Então, as atividades turísticas, elas também tiveram que parar. Então, o turismo parou pela sua própria característica, né, que é se deslocar, mas também pela preocupação sanitária. Isso é evidente, como o turismo envolve deslocamento, envolve contato, o turismo é uma fonte de disseminação. Aglomeração, né? Envolve Sim. aglomeração. Agora, o turismo, ele... Oi. Não, pegando essa ideia do turismo como um viés econômico, só que a gente entende, quando a gente vai falar, por exemplo, do turismo religioso, a gente entende que ele sai do aspecto econômico e ele adentra a questão do sagrado, a questão da fé. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal o que é especificamente esse turismo religioso, quais são as características. Certo. A gente precisa... Eu vou tentar pegar até uma caneta aqui, para tentar tornar um pouquinho, talvez, claro, assim. O turismo seria essa ponta aqui, o turista religioso seria o meio, e aquele tradicional romeiro, devoto, seria a outra ponta. O turismo ele envolve deslocamento. Quanto mais o turista, ele não está em busca daquela vivência extraordinária, de algo que fuja um pouco do seu... Ele busca, assim, a fuga, mas o turista ele procura sempre o que não é o sagrado, o que não é particular e que não é o diferencial. O turista religioso, ele já busca essa relação com o sagrado, com a fé, mas ele vai em busca também das mesmas fugas do cotidiano que o turista busca. Só que a sua condição principal de viajar, de conhecer lugares, normalmente lugares com características relacionadas à fé, ele não foge da sua condição, que é viajar. Ele até pode visitar lugares sagrados, mas isso não é a condição principal dele. Ele é, sim, um turista que ele faz aquele pacote de viagens fechado, turismo em Aparecida, visite... Saindo do Rio de Janeiro, você passa por Guaratinguetá, que tem o Frei Galvão, você passa em Aparecida, que tem o Santuário Nacional, aí você vai para São... Oi? Não, o Santuário, isso. Isso, você vai para Aparecida, tem o Santuário Nacional, mas no final você tem uma viagem gastronômica para São Paulo. O turista religioso, ele pode ser identificado como um turista que faz essa viagem, mas não necessariamente ele faz a viagem por causa do religioso. Ele gosta de toda essa vivência que o turista tem. Ou seja, ele se preocupa com as relações mundanas e consumistas. Então, o que a gente pode compreender disso é que o diferencial que a gente teria, então, entre o turismo tradicional e o religioso é essa procura pelo material e pelo simbólico. Pelo imaterial, desculpa, e pelo simbólico. O turista tradicional ele não procura imaterial simbólico. Claro, a gente não pode fechar o conceito e definir todas as pessoas como turista, como uma especificidade do turismo. A especificidade é que o turista religioso ele procura o imaterial, ele procura o simbólico. Ele procura a fé,
mas esse não é o principal motivo dele de se deslocar, né? Ele busca outros hábitos variados que podem ser até considerados mundanos, né? Que seria consumo de bens materiais. Então, o turista religioso é um turismo motivado pela cultura religiosa. É a ida a locais que tenha essa conotação forte da religiosidade. O sagrado, ele acaba sendo, então, um grande objetivo desse turista religioso. Não vou dizer o consumo do sagrado, mas a relação com o sagrado, por exemplo. É isso, de fato? Você pode interpretar assim, até para não deixar o conceito e as pessoas fechadas no conceito, né? A ideia, sim, que o turista religioso ele vai buscar, sim, o lazer, o prazer da viagem. É claro que até o peregrino devoto, ele também procura isso numa viagem. Eu também faço uma viagem, você também, vamos dizer, você como fazendo sua pesquisa, você faz a sua pesquisa, você está indo no local para fazer só sua pesquisa, só aquilo. Na verdade, não, você também vai usufruir de tudo que a sua pesquisa te fornece. Dialogar com outras pessoas, conhecer outros lugares. Então, o turista religioso ele também vai fazer todas essas outras atividades, ter o lazer, o prazer que a viagem lhe proporciona. Mas ele não vai se desvincular, daí que você comentou, do sagrado, ele não vai se desvincular da fé, que é o maior motivo que vai expor a viajar, mas você também não pode prendê-lo nessa diferenciação, né? E daí pensar que nós temos que diferenciar quanto ao peregrino e ao romeiro. Esse sim nós devemos enquadrar ele aqui numa linearidade, aqui que seria o turista religioso, aqui o turista, o peregrino não. Ele vai se deslocar aos locais de peregrinação em busca dessa satisfação espiritual. Mas eles também são viajantes como todos os outros. Mas o objetivo principal é a busca do sagrado. E você compreende bem isso, né, Marcelo? Porque você vive em Salvador, que é uma cidade muito religiosa, né? Sim, bastante. Você viveu em... Oi? E com uma miscelânea muito grande, né? As relações aqui religiosas, elas se misturam, né? O candomblé, a Igreja Católica, principalmente essas duas, com um poder muito forte dentro digamos, do espaço urbano soteropolitano. Sim, e esse é um papel do gestor, né? Daquele gestor que compreende essa... Agora nós pensamos aqui pelo lado econômico, que compreende toda essa dinâmica que é o turismo, que é o turismo religioso, digamos, até aproveitar de toda essa qualidade que o seu espaço tem e proporcionar essa vivência entre as religiões, né? E você usufruir como gestor de tudo isso. Você também compreende bem que você foi para Santiago de Compostela, né? Então você viu aquela peregrinação ao túmulo de Santiago, né? Eu tenho até um questionamento para fazer para você, Ivo. Quanto eu não sou da área do turismo, nem mesmo do turismo religioso, mas vendo a vivência em Santiago de Compostela, por exemplo, vendo os peregrinos, eu te pergunto se de fato esse peregrino ele não pode ser considerado um turista dentro se a gente pegar um pouco da modernidade, do turismo cultural, por exemplo, porque eu vejo muitos peregrinos que vão para Santiago de Compostela para fazer o caminho, eles acabam ganhando um selo que participaram, eles fazem a contemplação da relação deles ali, no momento de silêncio, quase sempre eles vão sozinhos, alguns vão em grupo, mas aí, assim que chegam, postam as fotos nas redes sociais, mostram às pessoas que eles fizeram aquele caminho, correlacionam com Paulo Coelho, tem assim toda essa questão. Será de fato eles estão consumindo como turistas? Então, sim, né? Todos eles acabam consumindo porque todos eles partilham das mesmas condições de um visitante, né? Eles partilham da estrutura do local, eles vão participar da fidelidade da viagem, né? Todos eles se programam para fazer a viagem. O devoto que ele é a relação de devoto, romaria e peregrino nos estudos
nos estudos que eu faço e que a bibliografia aponta, há uma similaridade entre esses termos. Eles seriam similares, e o turista religioso, assim como o peregrino, sim, eles têm essas condições, são partilhar do mesmo lugar, ter a fidelidade do plano, né, de viagem. Eles priorizam também esse elemento central, que é a devoção, mas, claro, eles vão ter crenças individuais. Só que, por exemplo, etimologicamente, a palavra peregrino não tem nada a ver com o turismo religioso, no sentido da palavra. Porque peregrino é viajar, é você sair de fora e para um lugar estrangeiro, um país estrangeiro, onde você não conhece nada. A ideia do peregrino é essa, é você estar fora da sua casa, ir por terras desconhecidas, por locais que você não tem qualquer familiaridade ou conforto com tal lugar. Agora, só para ter uma noção, assim, de um termo, em relação a termos, né, peregrino e romeiro são entendidos como similares, porque a primeira relação de fuga, assim, de ir para um país estrangeiro, na peregrinação cristã, a ideia de romaria, ela vem da ida a Roma, né, de visitar o túmulo de Pedro. Então, era essa fuga para o estrangeiro, né, você ir ao túmulo de Pedro, então você fazia uma romaria, que era ir a Roma. Então, o peregrino e o romeiro, eles têm esse mesmo simbologia, né, a mesma busca de ir ao sagrado, só que nós podemos também compreender que essa ideia de peregrino que você tem, que você comenta em Santiago de Compostela, nem todo que se intitula peregrino, que faz essa viagem, ele faz pela vivência do sagrado ou de ir ao túmulo, né? De ir ao túmulo de Santiago. Nós estamos falando ali de um turismo cultural, né? Que é uma relação pós-moderna, né? Dessa nossa modernidade líquida, né? Nós precisamos fazer trajetos, nós precisamos postar e tornar-nos conhecidos e identificados dentro desse trajeto. Essa ideia de que muita gente faz essa peregrinação em Santiago de Compostela, normalmente não é relacionada ao sentido que a palavra tem, que é a busca de um sagrado, né? De uma fé. Já é uma outro tipo de busca, né? Aí são buscas individuais, mas essa relação de peregrinação é você fugir do seu país, né, fugir como se estivesse numa fuga desprendida, mas é sair de fora e ir para outro lugar que você não conheça. Então, nós podemos sim entender o turista e o religioso como similares apenas pela condição de ambos terem essa relação de buscar a fé, partilhar de todas as estruturas que esses locais, esses lugares sagrados, esses espaços sagrados possuem, né? Que seja uma infraestrutura hoteleira. Em Santiago de Compostela você tem vários locais que tem onde o peregrino vai fazendo carimbos, né? Carimba o passaporte, né? Vários albergues, vários espaços, eles carimbarem o passaporte como se fosse um cartão de vacinação. Até chegarem na catedral, que é o grande símbolo de chegada, né? Isso, e algum desses lugares também fornece alimentos, então o que a gente pode entender também disso é que o peregrino turista religioso, eles vão partilhar de tudo isso. Toda essa estrutura que é feita para eles, essa apropriação do espaço que é criada para isso, todos eles partilham dessa atividade. O que vai diferenciá-los, esses perfis devotos de Nossa Senhora Aparecida, devoto de Frei Galvão, o devoto de Padre Cícero, ou o peregrino que vai a Santiago, é a sua motivação. A sua motivação ao deslocamento, né? Ok. Oi, Ivo. Então lê os comentários aqui do pessoal. Vai ter... Lê os comentários aqui do pessoal. A Vanessa Jorge está comentando aqui, nossa colega, né?
dizendo assim, sim, o meu campo também é meu espaço de entretenimento e lazer. Esse aí é até ótimo, né, para ela que estuda as centralidades gastronômicas no Rio de Janeiro, a questão do lazer, aí é maravilhoso ainda, é muito bom. E tem uma pergunta aqui, Ivo, para você, que eu vou colocar na tela, que é do Carlos Humberto. Ele fala, esse turismo religioso pode acabar sendo cultural, tendo em mente a tradição de congadas na cidade de Aparecida? Feito pelo Carlos Humberto Almeida Júnior. Sim, só para ele ter conhecimento, anteriormente, eu não sei as datas, mas sei que as congadas antes não eram permitidas terem um acesso ao Santuário Nacional. Só que as congadas são tão importantes para a cidade, são tão importantes como para o culto de Nossa Senhora, que elas fazem parte hoje do roteiro do Santuário Nacional. Hoje elas são permitidas entrar no Santuário Nacional e fazerem todo o ritual, né? Então, sim, as congadas já são, em Aparecida, por exemplo, um roteiro cultural. A cidade se prepara há muito tempo, já faz um planejamento para a receptiva das congadas, e o turismo cultural também é congada, assim como também é a religião, tudo é cultura, né? A cultura é um termo muito polissêmico, né? É difícil você torná-la presa numa caixinha que cultura é só a cultura clássica de arte, a cultura de massa não é. Toda a atividade humana que expressa valores e materiais e imateriais, ela é cultura, né? Então a congada também tem isso. O Carlos Humberto. Carlos Humberto. Ô, Ivo, aproveitando aí a pergunta do Carlos, você falou um pouquinho de Aparecida. Teria como você falar um pouco dessa relação da cidade com o turismo religioso e como ela se comporta, principalmente ali no período de 12 de outubro, que você, ao longo dos anos, você vem acompanhando, né? Não só primeiro talvez como morador, né? E depois de alguns anos como pesquisador. Como é que você fala um pouquinho dessa relação, por favor? Olha, essa é uma pergunta até a nível de pesquisa, assim, quando você participa pela banca, a banca faz umas perguntas assim que é interessante que o mais difícil para o pesquisador é você separar aquelas caixas que você tem, e como eu sou natural de Aparecida, você separar essa caixa que eu já possuo, que era ver toda aquela festividade e meio que não compreender o que eu estava vendo. E isso, confesso que eu só fui compreender graças à professora Zeni Rosendahl e ao Lempec, que me deu uma outra percepção do que é a festa, né? Do que é a devoção, do que é o que o devoto vê em Aparecida, né? E isso me remete até a minha primeira pesquisa de campo no doutorado que eu fiz. Eu fui com aquela caixa pré-moldada de questionário, sexo, idade, profissão, e vou lá no dia 12 fazer esse tipo de pergunta pro devoto, né? Isso não dá certo. Primeiro porque que nenhum devoto quer ser interrompido no seu ato de devoção, no seu momento principal ali, né? Então, na sua motivação de ir, no seu deslocamento ali, que é ver o sagrado ou participar das festividades. E eu percebi isso, às duras penas, fazendo os questionários e vendo que ninguém me respondia nada, ninguém me dava uma ideia sobre o que era. Deu, conversando com a minha orientadora, ela agora a sua pesquisa chegou. Agora você entendeu o que você está estudando. E também eu compreendi o que eu estava estudando quando a última pergunta que eu fiz no questionário, eu perguntei para
a última pergunta, era a 13ª, eu perguntei para as pessoas que eu entrevistei, né, que eu conversei, o que representava a Nossa Senhora Aparecida para eles, e se eles viriam no dia 12, no outro, que seria o do Jubileu. Eu fiz essa pesquisa em 2017. Não, minto. Essa pesquisa foi feita antes do Jubileu. Eu fiz essa pergunta para saber se eles iriam no Jubileu dos 300 anos da imagem. Eu entrevistei protestante, ateu, espírita e católicos. Todos eles foram ao Santuário Nacional. Ou seja, eu não posso enquadrar um espírita em devoto, nem um protestante, teoricamente, né? E nem os outros que eu citei. Mas todos eles me disseram uma coisa, que ela representava a mãe. Então, eu comecei a compreender algumas coisas, que nós estamos falando de uma representação muito forte. Você tem uma representação social construída ao longo de nossa história, nós podemos ficar debatendo aqui durante muito tempo, mas eu observei que todos eles compreendem a dimensão daquilo, a dimensão da santa, a dimensão da fé, e todos eles me disseram essa relação. Ela é mãe, ela é zelosa, ela é tudo. E isso eu fui presenciando depois no dia 12. O dia 12 é muita gente na cidade santuário. Eu, seguindo os conselhos da minha professora Zeni Rosendal, você está no dia da festividade, como pesquisador, é prudente que você vivencie o sagrado e toda a devoção. E tentar ao máximo agir naturalmente perante os devotos, sem perguntas e coisas de clichê. E foi uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu fui fazendo as pesquisas nos dias de festividades, né, no santuário. Eu não sei se deu para entender, até porque trazer uma dimensão do que é a festa é praticamente impossível você tentá-la torná-la. Mas toda a cidade, boa parte da cidade, ela acaba se incorporando à festa, tudo. E eu tenho uma grande dúvida, né? Porque o estopim, né, de fato, o auge, o ápice é no 12 de outubro. Mas e ao longo do ano? Há um fluxo contínuo de turistas? Como é que se comportam esse pessoal? Eles vão sempre? Porque, assim, eu digo que são realidades distintas, né? Mas Santiago de Compostela, o fluxo era imenso, por conta dos caminhos, né? Então, eu morava a 20 metros da catedral, então eu via da janela as pessoas chegando, os turistas ou os peregrinos, a depender da visão de cada um, e era muito grande, né? Diferente de Salvador aqui, que há um fluxo turístico, mas não especificamente por conta da religião, embora tenhamos 365 igrejas aqui em Salvador, e tenhamos também uma quantidade imensa de terreiros de candomblé, que desperta a curiosidade e o interesse das pessoas. Mas, assim, a Aparecida é diferente, né? Então, assim, eu gostaria de saber como é que funciona ao longo do ano, Ivo. Uhum. Você já tem um calendário, né? Um calendário católico, né? Os dias das principais festas são os dias que compreende os dias de maior visitação, Semana Santa, o dia 12, algumas outras datas. Mas os santuários ao redor do mundo inteiro, eles são regidos por instituições. Essas instituições, elas possuem núcleos, por exemplo, de paróquias e arquidioceses. Elas se dialogam e fazem com que esses santuários sempre possuam um volume de gente indo para esses locais. Então, você tem sim as datas específicas que o número de visitantes é maior, mas há uma característica das instituições que centralizam e
e organizam os santuários, a manterem esses santuários sempre com gente. Então, esse está aí um dos papéis das paróquias, organizar aquelas caravanas que vão aos santuários. Se você olhar, por exemplo, no site do Santuário Nacional, que é o a12.com, você clica na agenda deles, as romarias já cadastradas que visitam o santuário já são pré-estabelecidas. Ou seja, você tem uma ideia de sempre preencher o santuário e não torná-lo vazio. Mas o Santuário de Aparecida, você tem um outro componente, né? Que é a nossa urbanização brasileira. O Santuário Nacional ele está localizado num eixo metropolitano, né? Você está entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você está na maior condensação populacional do Brasil, né? Então, você tem essa condição de mantê-lo sempre com gente por causa dessa condição. É um local de parada. Acaba sendo um local de parada. Você tem, então, uma relação que pode ser não, ela é relacionada também com o turismo cultural. Porque você tem uma arquitetura em estilo clássico, né, estilo clássico romano, estilo clássico, que é uma arquitetura para ser vista, é um turismo cultural. Além dele ter centro de apoio ao romeiro, para alimentação, você tem loja, ele é conhecido como, ou há muito tempo era, hoje se especializou um pouco mais o comércio, né, o turismo, né? Era muito conhecido como a Paraguai no Brasil, né? De tanto mercadoria a preços baratos que você encontrava em Aparecida. Então, você tem um fluxo muito maior, não só por causa do turismo religioso, você adequa o espaço, né? Ô, Ivo, falando nessa questão aí mesmo, falou dos produtos, me remete um pouco a Salvador, por conta, por exemplo, da Festa do Senhor do Bonfim, que é uma festa religiosa da Igreja Católica, que a parte profana ela é imensa, né? O consumo do espaço, por um outro lado, que não é especificamente o sagrado, ele é muito forte. Assim como ocorre também aqui na matriz do Candomblé, quanto à festa de Iemanjá, que também ela tem uma simbiose com a parte econômica muito forte, festas fechadas, tudo. No seu ponto de vista como pesquisador, o seu olhar, como é que tem ocorrido isso em Aparecida? Você tem um consumo, por exemplo, de produtos muito grande, camisas, enfeites, bíblias, eu não sei mais o que pode ser vendido, crucifixos, porque aqui você chega no Senhor do Bonfim, na igreja, você tem uma quantidade de vendas da fitinha, que eu tenho até no braço aqui, por sinal. Então, assim, você tem um mercado que funciona muito forte através do sagrado, né? Muita gente se apropriando disso. Isso ocorre também em Aparecida, é muito forte, vem aumentando, não vem? Sim. É uma coisa que é comum em quase todos os santuários ou igrejas que vivem dessa vivência, né, desses espaços, que na proximidade do sagrado, na proximidade do templo, você vai ter a venda de bens simbólicos, que são essas fitinhas, são esses adesivos, a santinha. Então, você tem, sim, na proximidade, principalmente na proximidade com o sagrado, esta característica de vendas de produtos. Em Aparecida é a mesma coisa. Não sei se muitos aqui conhecem, né, os santuários não devem conhecer, ou como também estão vendo pela internet, podem muito bem acessar o Google aí e ver a imagem do Santuário Nacional. Você tem um muro que o cerca, que cerca o território religioso, você tem avenidas cercando em volta de todo o território religioso, não. Em volta do território religioso, principalmente na parte inicial de entrada no Santuário Nacional, você tem a Feira Livre. Nessa Feira Livre, então, você tem essa venda de bens simbólicos, de santinhos e terços. E, normalmente, essa venda ela vai estar próxima, sim, ao espaço sagrado. A mesma coisa ocorre com a Igreja Velha, que foi a primeira igreja que se criou para
primeira igreja institucionalizada, né, para receber a imagem Aparecida. Na proximidade dela, você vai ter sempre essa especificidade, né, que é a venda de bens simbólicos. É claro que você vai ter toda uma gama de produtos, até porque nós vivemos numa sociedade de consumo. E as pessoas não querem só consumir isso, né? Consomem roupa, artigos eletrônicos, calçados, todo tipo de vestiários, enfim, você vai encontrar tudo isso. Só que em Aparecido eu posso falar com mais propriedade até pelo que eu estudo, né? Você tem essa centralização na proximidade com o espaço sagrado. Conforme você vai distanciando dele, você vai ficando num espaço profano, porque até falar rapidamente aqui o que é sagrado, né? Acho que a gente não falou. Sagrado, perfeitamente, é importante, né? Sim, sagrado segundo Messias Eliade, o romeno, é uma manifestação. É algo que foge do que é normal a uma condição que estava aquele espaço. Então, vamos dizer assim, em 1716, um pequeno povoado em Aparecida, ele era de um jeito. Em 1717, ocorreu uma manifestação do sagrado. Ocorreu coisas que, os relatos, né, são relatos, não podemos dizer, claro que as pessoas acreditam ou não, mas são relatos que disseram que houveram os milagres das pescas. Então você houve uma manifestação de algo que fugiu do que era cotidiano de um tempo atrás. Então você teve uma ruptura espaço-temporal. A partir daquele momento, tudo que estava naquele espaço tornou-se diferente. Então o sagrado ele é uma manifestação de algo extraordinário, e tudo que estiver nesse cosmos, ele é profano. O que não estiver nesse cosmos, ele é profano. Tudo que estiver fora dele é profano. Ótimo. Tem dois comentários aqui que eu vou fazer para você, que são duas perguntinhas, né? Uma, basicamente, você já falou, que aqui é do Felipe Maia. Tem que até agradecer ao Felipe, que ele é o programador, é quem mexe na parte dura do site. Ele fala aqui, festas grandes como temos em Salvador, Dia de Iemanjá e Senhor do Bonfim, podem influenciar outros tipos de turismo? Além da parte religiosa, ficou muito forte esses dias que nada tem a ver com a religião. Que é a questão do turismo cultural, né, que vem surgindo a partir disso. Sim. E tem um questionamento aqui de Luan Azevedo, que é o meu irmão, né, que parece bastante. O profano pode tirar a identidade do sagrado, Ivo? Certo, vamos começar então pela do Felipe. Primeiro, são questionamentos muito próximos, né? Na verdade, você pode ter uma gama de turismo e de outras atividades que não sejam só turismo religioso dentro de um espaço. Isso é totalmente concebível, né? Eu posso até dar o exemplo de Aparecida. É uma cidade que, pela atividade de empreendimento do Santuário Nacional, o Santuário criou diversos empreendimentos ao redor da igreja principal, do Santuário Nacional, para não só atender o devoto específico, o romeiro que vai a Aparecida. Ele criou, por exemplo, um bondinho aéreo, uma cidade do romeiro, você tem o próprio Centro de Apoio Romeiro, que é um shopping. Então, você pode ter, pela ação de diversos agentes sociais, não só a Igreja Católica, pode ter do Estado ou até do empreendedor, aproveitar de toda essa particularidade que o espaço possui, né? A cidade santuária, ela já tem essa centralidade, ela já tem essa junção de aglomerar. Então, você pode apropriar-se do espaço para outras atividades turísticas. E o Santuário Nacional, por exemplo, fez isso. Ele criou diversos empreendimentos para não só ficar no turismo religioso. Você tem o bondinho aéreo que enquadra muito bem numa característica de turista, que é o lazer, você tem o point view, né? Você tem a vista não é uma vista muito bonita, mas claro, você tem a vista da rodovia Presidente Dutra, um monte de carro, poluição, você
Você tem uma vista aérea, mas você tem outras atividades. E eu não conheço muito bem Salvador, apesar de você ter feito um belo tour comigo pela cidade, foi pouco tempo que eu fiquei aí, mas Salvador, ela possui não só a característica da religião, ela é histórica, né? Então você pode aproveitar muito bem toda essa particularidade para a criação de um turismo cultural muito forte, que é o que tem levado boa parte das cidades pelo mundo a focarem, né? No aproveitamento do patrimônio histórico para apropriar-se deste espaço para gerar uma mercadoria, né? Agora, o profano pode tirar a identidade do sagrado? Não. Do sagrado em si? Não. Porque o devoto mesmo, aquele que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, ou turista religioso que é religioso, ele sempre vai identificar o sagrado do jeito que ele quer. Algo que ele está indo buscar, que é uma busca de bênçãos, de agradecimento. O profano, ele não invade o sagrado. Isso há um respeito, por mais que você tente. Chega até a ser uma imposição, é um poder simbólico do sagrado. Eu posso te dar o exemplo, por exemplo, que eu observei nas pesquisas que eu fiz no Santuário Nacional. O altar central ali, ele representa o sagrado. Quando o sagrado sai do local onde ele está guardado, ele transita. Conforme ele vai transitando pelo Santuário Nacional, as pessoas passam sobre ele, ninguém fica próximo a ele. Ou seja, você tem um poder simbólico pressionando para que você, que é profano, não fique próximo ao sagrado. É uma imposição. E eu observei que quando ele ia para o altar central, antes havia uma corrente que protegia o acesso a esse altar central. No outro dia, que o sagrado saiu e a corrente saiu, houve um respeito por aquele altar, que é o altar onde são realizadas as cerimônias, né? As pessoas não entram no local onde o sagrado ficou. Elas respeitavam, é como aquele não pise na grama, sabe? Sim. Você, invariavelmente, você o respeita. Sim. Você não sabe o porquê, mas você o respeita. São sistemas e representações que nós temos já carregados na nossa sociedade, né? E o devoto, ele vê o sagrado e jamais o sagrado vai... Eu posso até tentar dar um outro entendimento. Quando em Aparecida eu perguntava para o devoto se ele achava que o Centro de Apoio ao Romeiro, o presépio, todos os outros impedimentos que o Santuário Nacional estava fazendo, se para ele aquilo era profano. Eles me respondiam: não, tudo que está sendo feito é para minha mãe, para Nossa Senhora. Ou seja, para o homem religioso não, porque o ser humano religioso, tudo que tudo que envolve o sagrado é para ele. O profano não consegue entrar, até pela característica de tudo que é fora dele não é sagrado. Perfeito, muito bom. Ô, Ivo, antes da gente fechar, eu tenho só uma pequena pergunta sobre a Aparecida. Há um rebatimento, um poder forte do que ocorre a Aparecida nos municípios em torno ali, Guaratinguetá, tudo, há uma reverberação desse poder simbólico, dessa relação, seja comercial, seja na questão do sagrado? Olha, o sagrado ele possui uma territorialidade bem definida, né? Ele tem um território muito bem definido.
você tem essa reverberação a partir das festas, que quando o sagrado sai do local, ele vai modificando o espaço por onde ele vai se deslocando. Então, você tem uma peregrinação simbólica, por exemplo, do sagrado. Aí ele vai modificando a área, o que era comum há um tempo, com trânsito de carro, pessoas dialogando de forma comum, a partir dessa posição do sagrado, ela se modifica. Agora, essa reverberação para além do território religioso só ocorre nos momentos de festa, nos momentos que há preparação. A mesma coisa ocorre para o Santuário de Aparecida. Agora, nós temos quanto tempo ainda, Marcelo? Se você que disse. Chegou aqui uma outra pergunta bem puxada, que é de nosso amigo Felipe Borges aqui, perguntando: Ivo, em sua opinião, o símbolo sagrado para o catolicismo atualmente no Brasil localiza-se em Aparecida? Uma pergunta assim bem forte, porque se a gente pegar aqui, Salvador mesmo acabou de ter a Irmã Dulce ser consagrada como uma santa, não é isso? E tem outras formas, né? Você tem em Belém uma parte religiosa muito forte, né? Então, jogue duro aí nessa resposta. Na minha opinião, o símbolo do sagrado para o catolicismo atualmente no Brasil localiza-se em Aparecida. Difícil dizer se está lá ou não. O que você tem é que foi uma construção de tornar-se a Nossa Senhora a identidade do Brasil. Você teve uma construção do Estado e da Igreja Católica nesta construção desse símbolo como a representação do catolicismo no Brasil. E essa construção, ela tem, é um desejo, não posso nem dizer que é um desejo, né, mas há essa condição de construção. Foi uma construção que ocorreu. O que você tem é que, em cada local, você tem uma devoção própria, né? E não dá, por exemplo, para comparar o que é o sentimento para uma pessoa da Nossa Senhora lá em Belém ou do Padre Cício, se há diferenciação nisso para ele. Para ele, devoto, aquele santo é maior. Para ele, são coisas diferentes, mas que representam o catolicismo brasileiro. Eu não consigo enxergar essa de símbolo maior, que há um símbolo maior. A fé não se compara, né? Não há comparação. Não existe uma coisa que é superior ou inferior à outra, né? Sim. Pelo menos eu entendo, né? Sim, cada um tem a sua forma, né? E a sua maneira de chegar ao sagrado, né? De atingir a sua graça, de entrar em contato com o extraordinário. Né? Daí, você falou que a gente tem um tempo ainda. Então, acho que a gente poderia falar do quanto isso afetou mesmo, né? O quanto a pandemia afetou o turismo religioso e o que podemos dizer do que pode ocorrer daqui para frente, o que pode ser feito. Justamente, essa é a minha pergunta para a gente fechar. A partir das suas análises, da sua vivência quanto ao turismo religioso e especificamente até do próprio turismo, como é que você vê agora esse turismo religioso pós-pandemia, de como isso pode se comportar, tudo, num futuro mais próximo e também a curto prazo, né, e a médio e longo prazo? Sim. Eu tinha perguntado aqui, eu não estou lembrando dele, mas acho que era algo em torno disso. Acho que o que movimenta de turismo religioso, as viagens domésticas, que tenham cunho de fé, que podem não necessariamente ser só devotos, turistas religiosos ou turistas. Nós estamos falando que acho que é algo em torno de 20 milhões de viagens que são realizadas no Brasil.
com esta finalidade. Então, você imagina o quanto esses locais com características religiosas foram afetados, né? Nós estamos falando de uma economia local, que ela é centrada em volta do sagrado, que foi totalmente arrasada, né? Assim como toda a economia mundial, de uma certa forma, foi arrasada. Então, você tem esses locais que possuem o motor da economia deles funcionarem, essa devoção, você não tem mais isso, porque você tirou o controle de ir e vir do praticante, né? E, ao mesmo tempo, você não tem esse consumo ao redor que a gente comentou. As fitinhas, os hotéis, você não tem o consumo ao redor do espaço, dos espaços sagrados. E aí que entra até até uma observação, né, que se você observar nesses locais, nessas cidades, há uma informalidade muito grande de comerciantes que vendem produtos e bens simbólicos ao redor desses espaços sagrados. E esses são a parcela da população que sofrerá mais, né? Nesses os mais afetados, não? São os mais afetados. E não por acaso são, ou boa parte devem ser, né? Aqueles que entraram com pedidos de auxílio no auxílio emergencial e que precisam de um aporte nesse momento de crise. E são aqueles que não vão ter, talvez não tenham, e não terão, porque nós estamos vendo que o governo não está facilitando isso. Você também tem, por exemplo, em Aparecida, uma rede hoteleira, você tem os hotéis já grandes, consolidados, que talvez até tenham um certo caixa para aguentar este momento, mas você também tem um decréscimo de viajantes, né? Então você tem uma rede hoteleira que virá fechar, é inevitável isso. Só que voltamos de novo na consideração que eu fiz anteriormente. Os donos de hotéis não é a parcela significativa desses locais que será afetada. Nós podemos falar de cozinheiros, faxineiros, seguranças, auxiliar de limpeza, enfim, todos os serviços que não possuem uma segurança, né, para este momento. Só que o que nós vemos? Que os devotos, eles, sobretudo os mais vulneráveis, serão os que mais vão ser afetados posteriormente. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que eu falei logo no início, a pandemia afetou a mobilidade humana. E a pandemia afetará também a mobilidade humana das pessoas, porque elas perderão renda. Isso é consolidar que a população brasileira vai empobrecer muito. E uma parte considerável dos devotos que vão ao Santuário de Aparecida possuem condições difíceis para ir para o santuário. Fazem caravanas, precisam de recursos muito grandes para ir para o santuário. Esses serão atingidos. Esses entrarão em dificuldades para acessar, por exemplo, o Santuário Nacional. Então, a gente pode-se dizer que é uma parcela grande que vai sofrer tudo isso e vai atingir todo este grupo. Outra também, em contrapartida, o que pode ser feito, o que tem sido feito, né, para tentar sanar tudo isso? Muitas práticas religiosas estão ocorrendo como a gente está fazendo aqui, né? Através das mídias. O sagrado pelo virtual, né? O sagrado pelo virtual. Virtual. Até porque o sagrado ele não está só no... existe aquela presença ali, mas o sagrado também é interior. Ele está com você. Ele é imaterial, né? Ele é imaterial. Intangível. E quando a gente fala que a pandemia vai afetar tudo isso, a gente fala também por causa que, além dele estar ele é uma relação imaterial, interna também,
o sagrado, para ele ocorrer nesses locais, ele precisa do corpo a corpo. Ele socializa com o próximo, com o outro. E você tendo essa dificuldade, você não conseguirá, né? Daí o que o governo faz? O governo não está priorizando empresas aéreas, não ocorre essa priorização de outras áreas. Você tem setores religiosos que pressionam a abertura dos templos, mas você não pode, claro, eu entendo o lado de alguns templos, que você teve uma queda no caixa, né? Sim. E boa parte desses templos, essas cidades santuárias, elas são organizadas por esses institutos, né? Recebem muitas doações. E você tem essa receita não vindo mais, né? E o que alguns lugares estão fazendo? Você tem aí lá em Juazeiro do Norte, uma alternativa que o santuário ela fez foi criar um memorial para que o devoto mande fotos dele visitando momentos que o marcaram. Da instituição que rege a Basílica lá, criou uma página para que a pessoa veja esses momentos, ou seja, de vivência do sagrado, né? Você tem o Santuário de Lourdes, que também vai criar celebrações e orações através da mídia, o Santuário Nacional, que já tem uma mídia consolidada na relação da internet. Então, a gente fala de condições da hipermodernidade que esses espaços, que essas instituições já estão cientes do que devem fazer, né? Ivo, me responda só uma coisa. Já existe alguma conversa por parte dos grupos que atuam da igreja, da prefeitura e de Aparecida quanto ao 12 de outubro? Ou eles ainda estão esperando ver como é que vai se desenrolar a pandemia? Ou não se fala também? Não foi comentado, pelo menos eu não tive acesso a qualquer outro tipo de coisa, só que hoje rolou uma notícia que uma semana atrás a prefeitura de Aparecida, junto com o comitê que ela tem, um comitê de organização, né, e junto com o Santuário Nacional, eles conseguiram que fosse reaberto, né, a partir do dia 4 de agosto, se eu não me engano. Então, as celebrações litúrgicas voltariam, a rede hoteleira voltaria em Aparecida com 30% dos quartos, né, da capacidade, 30% da capacidade, e algumas áreas, por exemplo, destinadas à praça de alimentação, dentro do território religioso, não estariam abertas, ou seja, as áreas com aglomeração. A prática litúrgica ocorreria com um certo controle, né, que eles falam que é o nosso controle, que não vamos aglomerar, mas aglomera. Tá? Então, ia abrir a partir do dia 4, mas houve um aumento no número de casos no Vale do Paraíba. A Aparecida registrou, acho que, mais uma morte, já são 5, ou seja, foi revisto toda essa abertura, hoje foi decretado que não vai abrir mais, junto com tudo isso. Por aqui nós voltamos, viu? Abrimos hoje shopping e os templos religiosos. Tá igual aqui. Você tem tempo para uma última pergunta? O discurso venceu. Sim, o discurso venceu. Você tem tempo para uma última pergunta? Temos. É de Felipe de novo. Acho que ele virou um entusiasta da temática. Então, se é intangível, material e tudo mais, como o sagrado é delimitado, não extrapola os limites geográficos? Bom, acho que o Felipe pode tentar compreender que
que não é uma delimitação que é imposta com linhas físicas definidas que você as vê. Quando a gente fala que o sagrado está ali naquele local e que as pessoas não vão transitar ou não vão se aproximar, você não tem um limite definido. Como o sagrado também envolve o outro, o comportamento do outro é a delimitação. E falar que ele não extrapola os limites geográficos, estamos falando de quais limites geográficos? Nós estamos falando de limitação de administração pública, com limite territorial, limite... Não podemos falar isso, né? De limitação geográfica. Se eu compreendi o que o Felipe está falando, eu não enxergo essa delimitação. A pesquisa tem apresentado isso também. O que ela tem apresentado também que, quando a gente fala de limitação, eu não estou falando de limites físicos, estou falando de limites de vivência e percepção do devoto tem com o sagrado. Não que ele seja uma área muito bem delineada e por ele respeitado. Você não tem uma linha circundando tudo isso. Perfeito. Ivo, muito obrigado. Você sabe, você é meu amigo e eu te admiro bastante. Você é um cara fantástico. Eu tenho o prazer de conversar com você. Adoro o seu trabalho. É uma aula toda vez que eu vejo você falar. Agradeço demais você se dispor a bater esse papo, levar um pouquinho de conteúdo, debater com a galera. Agradeço demais de coração. Agradeço, Marcelo. É muito bom este canal que você criou. É muito válido, porque eu acho que essa ideia de você tentar e trazer a possibilidade, principalmente de nós, iniciantes na área de pesquisa, podemos apresentar as nossas pesquisas para aqueles que não conhecem, já que os nossos espaços, normalmente para a apresentação dos nossos projetos, são restritos à área acadêmica. Então, acho que este canal é uma possibilidade. Eu até acho que você deve estender e você já tem feito, você teve a semana do São João, né? Com Sim. Algumas apresentações. Eu acho que seria interessante você estender para outros pesquisadores. Eu sei que você vai fazer tudo isso. E não só este canal aqui de diálogo pela mídia, né? Mas no site você abriu também espaço para alguns pesquisadores escreverem. Isso também é bacana. E até para tentar trazer um pouco da nossa escrita ou da escrita dos outros de uma forma um pouquinho mais limpa, sem as várias colchetes, fecha, entre aspas, nomes, tais. Tentar tornar uma forma mais plural e mais clara. E chegar mais próximo do povo, né? Porque pesquisa Sim. que a gente não chega na sociedade, ela é um mero livro que vai para a gaveta, né? Sim, sim. Obrigado, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês. Fiquem ligados aí no nosso conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.